Oi, eu sou o Tico. Oi, eu sou a Clau e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, literais! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Madonna Literal. Eu tenho certeza... Você também tem essa certeza, não tem? Eu tenho certeza de qualquer coisa na vida agora. Eu tenho certeza que esse é o episódio mais esperado da nossa audiência entre os nossos literais, porque finalmente a gente saiu do casulo pra contar pra vocês como foi a nossa experiência na Celebration Tour em Copacabana. Oi, Meu Clau! Deus, Oi, gente! Oi, pessoal! Gente, nós fomos na Celebration Tour. Ah, lembrando que a qualquer momento eu posso abandonar a gravação se a choradeira começar. Tá bom, eu vou tentar ser forte. Gente, o que o Tico aguentou de lágrimas. Inclusive, depois do show, só um adendo. A gente vai falar muito depois do show, mas eu só consumi lágrimas e o Tico, ele se alimentou e tudo mais. Eu me alimentei de muitas lágrimas e ele foi muito paciente. Pois é, literais, hoje a gente vai dividir um pouco da nossa experiência, como foi a chegada, o envolvimento do Madonna Literal no show de Copacabana, que obviamente foi uma das melhores experiências da nossa vida, concorda, Clau? Foi o dia mais feliz da minha vida. Nossa, sério, o dia mais feliz da sua vida? Foi. Eu falo com tranquilidade. Que bonito. Não começa a chorar. Bom. Eu tô tentando ser muito forte. Não, calma. Tá, segura aí. Tá bom. A gente vai fazer tudo que tem que fazer. Tá bom. Mas antes... Roda a vinheta! Madonna Literal. Gente, é isso. Não vou conseguir estar falando hoje. Um beijo. Semana que vem. Gente, eu queria dizer pra vocês, primeiramente, que a fã da Madonna que eu era antes da Celebration não é a mesma que vos fala hoje neste programa. Mudou alguma coisa, não mudou? Mudou a minha vida. Mudou tudo na minha vida. Alguma coisa não. Mudou tudo. Amigo, e eu falo isso, não é nem generalizando. É generalizando, obviamente, mas não é nem falar por falar. Não é exagero. Não é exagero, porque o que a gente viveu desde o começo Sim. até o dia do show, eu jamais imaginava como as coisas sairiam e como sairiam perfeitas. Nossa, minha voz já tá trêmula. Mas assim, gente, eu vou tentar não chorar, porque eu preciso falar do começo da tour até o momento, né? Mas até o momento eu já posso desabar. Mas assim, foi muito difícil o que a gente passou desde o começo da turnê, né? Porque a turnê já começou com um jeito bem difícil, porque a Madonna ficou doente. O lance pré-turnê, na verdade. Pré-turnê. Foi difícil mesmo. Quando a Madonna anunciou a turnê há um ano atrás, ficamos todos muito felizes, né? A gente, E meu a bomba Deus! veio em seguida. E a bomba veio meses em seguida, porque simplesmente a gente se viu sem rumo. Eu acho que é triste, obviamente, a gente ficar lembrando disso, mas isso fez parte da turnê. A turnê não seria a mesma se não tivesse acontecido o que aconteceu. A Madonna não teria os discursos que ela teve se não tivesse acontecido o que aconteceu. Então, foi Nossa, a Celebration, ao mesmo tempo que ela carrega muita felicidade, ela carrega um desespero. E isso envolve não só a época que a Madonna ficou doente, mas também depois que a gente ficou sem saber se ela viria ou se não. Porque a gente... Toda a discussão que que aconteceu aqui no Brasil, com os fãs do Brasil. Com os fãs do Brasil. E assim, eu falo com tranquilidade que nenhum fã sofreu mais que o fã brasileiro nessa turnê. É verdade. Mas também nenhum fã venceu tanto quanto os fãs brasileiros venceram. Então a Celebration, pra nós, ela tem um significado muito a mais do que pra qualquer outro fã. E... Amigo, É isso. A gente... Um beijo até semana que vem. A gente não deixou de acreditar. A gente foi taxado como fanático. Tentaram alegar que a gente tava iludindo as pessoas, iludindo os fãs. Mas eu acho que a conexão que a gente criou com os literais, ela é muito significativa. E a forma como eles quiseram acreditar, né? Óbvio que tem gente que não acreditava, e tudo bem, a gente sempre deixou isso bem claro. Mas os que acreditavam, eles estavam na mesma sincronia que nós. Então, isso foi um gás, foi uma força muito grande. E a minha intuição, ela não falha. Desde o começo eu sentia que essa tour ia vir.
sabe, eu não hesitei em fazer aquela campanha na Times Square, dou sempre os créditos pra Andresa, um beijo, amiga, e dou todo o meu carinho e apoio à equipe do Madonna Literal, que investiu nisso, que quis comprar essa ideia, que sempre esteve ao meu lado, e simplesmente, não posso entrar em muitos detalhes, mas realmente foi informado pra gente que isso fez total diferença. Peraí. A gente vai chegando lá. Até onde a gente pode, a gente chega. Sim. Mas olha só, uma coisa que você comentou que eu acho realmente muito interessante é que o fato da turnê ter sido anunciada e depois adiada por conta de um problema de saúde da Madonna, e essa situação, que até onde a gente sabe foi praticamente de quase morte, moldou sim o sentimento da turnê. Sim. Mudou e deu um significado muito mais importante. Não tô nem aqui pra abrir a discussão se foi a despedida dos palcos da Madonna ou não. Eu não acredito. Não, eu também não. Mas, de qualquer forma, o significado que foi dado após ela ter se salvado, né? Se recuperado, Sim. foi outro. Porque acho que todo mundo, de fato, comemorou a presença da Madonna nessa turnê. Aqui no Brasil a gente viu muito isso, né? Viu ali acontecendo. Mas acho que a ideia de que era uma turnê de celebração virou mais celebração ainda depois que ela saiu da, provavelmente, uma das piores dificuldades que ela já passou na vida. Ela mesma Foi uma falou celebração isso. de fato. A turnê, ela carregou o conceito do início ao fim, assim, ela carregou... É a questão... Sorry, guys. É uma questão que eu não vejo outra turnê carregar tanto um conceito e se tornar uma celebração como a Celebration. E assim, gente... Eu acho que realmente não tinham pensado nisso antes dela ficar doente. Era uma celebração... É assim... Não sei se eu tô pirando, me corrijam, literais. É a celebração da carreira. É que antes era uma celebração da carreira. Foi a celebração da vida E depois dela. foi a celebração da vida. Sim. O que eu imagino, assim. Amigo, não é só você. Isso faz sentido total pra qualquer fã, realmente, que viveu essa era. É uma era. Não é álbum, mas é uma era. Foi uma era. É uma era, E nós vivemos essa era do início ao fim. Começou... Vamos falar de notícia, tá? Começou com os boatos do Uruguai, que não se confirmaram. Esse negócio do Uruguai eu não vou superar, Mas a gente não deixou de apoiar, porque a gente também odiava quando as pessoas não gostavam da nossa esperança, da nossa torcida. Compramos briga. Foi difícil. Foi difícil. Compramos briga, rolou blocos, várias coisas. Vários blocos. Se você é bloqueado... Ai, não quero falar desse assunto. Não, eu tô segurando o choro aqui. Mas, de repente, com a confirmação... Aliás, todo aquele mistério daquela confirmação, Ópera de Paris, as chamadas do Itaú e tal. Itaú. Nossa, Itaú pra mim nunca mais vai ser o mesmo também. De repente, Itaú falou com a gente. De repente... Peraí. Não, a gente... Calma. Calma aí, que antes do Itaú falar com a gente, o Itaú deu um boom, assim, em suas redes sociais, né? Teve aquele apagão. O primeiro apagão... E aí já cogitavam a possibilidade da Madonna vir, né? Apagou tudo. E aí sim eles vieram falar com a gente, pedindo, gostaríamos de estar com vocês. Ainda não, mas fica ligado nas nossas redes sociais que vai acontecer um negócio aí. E a gente lá. Ah, é verdade. De qualquer forma, o convite pra trabalhar junto, pra fazer as ações e tal, veio depois. Isso. Primeiro pediram pra gente prestar atenção. Aí, depois... Mas também esse foi meio o caminho de todo mundo. Todas as empresas, as marcas que de repente se envolveram com a gente, primeiro deram a dica e depois convidaram a gente. É porque eles sabem que fã da Madonna é bem emocionado, então eles talvez queriam a gente preparar. Ia ficar desesperado, né? Queriam preparar. E assim, gente, então eles fizeram um apagão, depois entraram em contato com a gente, né? A gente conseguiu ter a oportunidade que eu não sei como agradecer. Eu não vou citar nomes pra preservar as pessoas, mas elas sabem o quanto elas foram importantes pra gente, mas a em gente todo mostra esse processo. o episódio pra elas, que essas pessoas merecem. Merecem. Porque olharam a gente com... Não olharam a gente de forma generalizada, claro. Viram mesmo o quanto a gente se dedica nesse E eu acho trampo. isso lindo, porque na verdade os próprios fãs da Madonna, eles... Eu quero muito falar sobre isso mais daqui a pouco, mas eles sentiram eles sentem que isso é um trabalho de fã para fã. Eles não veem a gente como uma barreira, assim, tipo, ai não, Madonna Literal é um fã-clube e tal, mas assim, são intocáveis, não. Não tem. E todo mundo viu isso, sabe? Desde as empresas que falaram com a gente, desde os fãs que encontraram com a gente. Então, eu posso dizer que, assim, missão cumprida.
que essa imagem que a gente passa é muito boa e eu sou totalmente segura e feliz e grata por vocês reconhecerem tudo isso. E as próprias empresas também reconhecerem, porque eu acho que a gente ter sido buscado, né, pelo Itaú, pela Globo, pela Bonus Track, Pela até Heineken. Até as Antena 1. As publicidades que foram mais simples que a gente fez, tipo, Sim. sei lá, Roda Gigante, tudo. Sim, Aquário do Rio. Eu acho que todas essas instituições olharam pra gente entendendo a importância da conexão dos fãs, do fã-clube com os fãs, vendo que a gente não tinha essa distância que você falou de intocáveis, né? Sim. E o que eu achei muito bonito foi que... Fugiu da minha cabeça o que eu ia falar. Ai, que doida. Hoje é ao vivo, viu? Estamos aqui. Não, lembrei. O que eu acho bonito é que todos foram um carinho tão grande com a gente. É verdade. Eles olhavam nos nossos olhos pra falar, porque graças a Deus, metade das pessoas que a gente trabalhou, né, que a gente foi envolvido, a gente pôde conversar e encontrá-los no Rio de Janeiro. Não, e é de verdade, saiu do CNPJ essas coisas, que a gente, tipo, encontrou as pessoas do Itaú, encontrou as pessoas da Heineken, assim, foi uma coisa que a gente viu a cara das pessoas. E é muito doido, né, porque a gente tá falando de grandes marcas, grandes instituições e tal, e a é gente engraçado. tá acostumado só com o CNPJ. Sim, e pra finalizar essa retrospectiva rápida de tudo que aconteceu, gente, incrível, eu tô rouca até hoje, já faz uma semana e minha voz tá afetada. Dei entrevistas roucas no Rio de Janeiro, mas todas, assim, na verdade. Todas, eu com uma tosse desgraçada e eu lá falando horrores, hablando horrores. E assim, a gente passou por eu quero só reforçar o perrengue que a gente passou, a gente chegou a twittar, tipo, meu Deus, ser fã da Madonna brasileira é muito sofrimento, ninguém sofre mais que a gente não deseja isso pra ninguém. A gente tava muito devastado, porque saiu o comercial da Madonna, e aí cogitavam ser Rock in Rio. Não foi Rock in Rio, não teve mas show, a gente teve não teve informação nada. disso depois lá, né? Depois lá, isso que você vai falar. Mais pra frente, Tá. Eu só quero finalizar esse histórico, essa retrospectiva rápida. Depois saiu outro comercial, que foi uma segunda parte, mas a segunda parte ainda ficou uma incógnita. Porém, quando ela foi publicada nas redes, a Madonna simplesmente falou, Brazil, I'm coming soon. E aí foi onde começou toda a loucura, o Itaú confirmando. E aí a gente ainda ficou meio sem saber como que ia funcionar. E a gente tentando acalmar a galera. Aí entrou a bonus track com um pôster no dia, com a coletiva de imprensa. Um beijo pro... Eu também não posso citar nomes, que é pra preservar, mas um beijo pra ele que ajudou que cobriu a cobertura. Que cobriu a coletiva de imprensa pra gente. A gente tá meio burro, tá, galera? Depois do show. Mas tá muita coisa, né? A gente tá bem burro, assim, vocês sabem. A gente fez um post que deu 10 mil likes, todo mundo se identificando. Que a gente não voltou pro normal. É isso, o fã da Madonna, ele ficou burro depois do show, porque é muita emoção. Não, mas rolou um impacto mesmo. Acho que tá todo mundo meio mexido ainda. Meio, totalmente. Amigo, eu acredito que eu não vou superar. Você tá bem mexido, eu acho. Tô muito mexida, eu tô muito abalada. Vocês vão perceber ao decorrer desse programa. Mas enfim, toda essa retrospectiva, eu acho que assim, fez parte. Tinha que ser desse jeito. Nosso propósito, o propósito do Brasil com a Madonna era pra ser assim. Porque sem dificuldade não é uma história também. A gente não pode só contar vitórias. A gente tem que falar do perrengue que a gente passou. E depois, quando a gente... igual eu falei em uma das entrevistas que eu dei, eu falei assim, eu sempre acreditei que a Madonna viria. No dia que ela falou que ela vinha, eu não acreditei. Mais. É verdade, ela falou isso mesmo, gente. Sei lá, se a gente gravou umas 10 entrevistas, ela falou em todas. Foi, gente, porque na hora que isso veio, assim, eu contei, que é só vocês voltarem aí nos episódios, eu tava em casa, passei mal no dia, porque a minha intuição falou, hoje você não vai conseguir trabalhar presencial. E tipo assim, gente, não deu outra. Minha intuição apitou, no dia que eu vi, eu falei, o quê? Ela vai vir? Não, eu não acredito, mas... Enfim, gente, foi um histórico pesado, mas agora vamos falar de como foi. Eu só queria deixar claro o nosso agradecimento para todas as marcas que envolveram o Madonna Literal. Podemos citar nomes aqui das marcas? Das marcas, sim. O Itaú, TV Globo, a Globo, Heineken. Cara, a Globo, a gente tá aqui agradecendo a Globo. A Globo, eu tô agradecendo aos canais Globosat, tá? Porque não foi só a Globo, foi Globoplay, Multishow. A minha entrevista... Amiga, eu vou ter que ser grata a vida inteira. Claro. A minha entrevista na Globo, eles me botaram quase 7 minutos falando de Madonna no jornal. Foram os queridos. Eu tava no SPTV, no RJTV, todos os jornais estavam aparecendo na nossa cara. E falando, inclusive, que nós somos o maior fã-clube do Brasil.
Alguns ainda disseram da América Latina. Gente, pra eu não expandir sei, mais. eu não sei o que eu posso falar pra agradecer, assim. Então, eu falo que... é o que eu falei pro pessoal do Itaú, né? Eu acho que obrigada é clichê. É pouco, né? É pouco. Eu falei que eu não saberia como agradecer. E que bom que eu pude falar cara a cara pra eles verem. E eles ficaram tão felizes. Uma gente fofa, né? Inclusive. Tão felizes. Trataram a gente muito bem. É que eu acho que eles captaram esse carinho que a gente... Esse amor incondicional que a gente tem pela Madonna, né? Então, foram uns queridos. E que bom que eu pude falar isso olhando no olho deles. Assim, O Itaú, a Rede Globo, a Bonus Heineken. Track, a Heineken. Bonus Track. O Jornal O Dia. A Roda. O É de Casa. O É de Casa, a Roda Gigante do Rio. Tem um nome? Aquário do Rio. O Aquário do Rio. Teve muita gente que Perdoem se a gente ajudou não a colocou gente. aqui na lista. Eu agradeci todos num post. A Pink Flamingo. A Barbie. A Barbie. Consegui falar o nome da festa, A gente. Barbie. Eu ficava falando Barbie. Barbie, é Barbie. Cara, foi um período, assim... A Rebobinites, A né, gente? Rebobinites, amiga, foi uma experiência... Concorda ou discorda, por favor? Foi uma experiência incrível pra nossa vida como fã, como realização do sonho. E também foi o maior trabalho da nossa vida. Foi o maior trabalho da nossa vida, porque no dia 2 de maio de 2024, às 11h27... A gente embarcou. Eu no telefone, o avião pousando, cara, já tô chegando, calma aí, eu tô aqui no aeroporto. E procura Uber, A gente chegou trabalhando. A gente chegou... A gente trabalhou mais que a Madonna. Gente, a gente trabalhou mais que a Madonna. A gente trabalhou mais que a Madonna no Rio, viu? Ai, mas foi tão Cara, eu lembro muito de um significativo. amigo meu, o Miller, que tava lá no Rio. Ele é de Belo Horizonte. E ele falava assim, amigo, vem aqui pra praia, tá todo mundo na praia, tá uma ferveção, tomando uns... Eu falava, gato. E a gente ficou um pouco desesperado, porque ao mesmo tempo que eu falei, a gente quer muito trabalhar, a gente quer muito dar nome pro Madonna Literal, mas ao mesmo tempo eu quero estar aqui como fã, eu preciso aproveitar. Mas a gente fez muita E deu coisa. certo. Não, mas foi muita coisa. De verdade, parecia que a gente ficou 20 dias no Rio de Janeiro. No primeiro dia que a gente chegou no Rio, a gente fez 3 entrevistas. A gente Não, fez e a gente foi com a roupa do corpo, do jeito que a Eu gente só troquei, desembarcou. só coloquei uns shortinhos jeans. Eu comprei a tal camiseta na frente do Copacabana Palace. Antes ele usou uma blusa da Andresa também. Porque a gente não teve tempo de parar. A gente tinha Nem que fazer pra comer, esforço cara. pra parar pra comer. Exatamente. E a última entrevista que a gente teve à noite, ela durou quase 2 horas. Sim. Porque não... Ai, eu queria falar de uma coisa. Não, a dessa gente ainda não entrevista. pode. Não, mas eu queria só... Ai, deixa eu falar só uma coisa. Teve uma entrevista que a gente deu, gente. Só não citar nomes. Não, não vou falar. Porque ainda tem coisa pra sair, Ainda tá, vai gente? sair, Mas teve uma entrevista que a gente deu que, de repente, no final da entrevista, começaram a enrolar a gente nos últimos 20 minutos. Começaram a gravar a gente meio em silêncio pra pegar imagens nossas, sabe? Começaram a fazer pergunta que já tinham feito. Eu achei que a Madonna ia entrar com Eu achei que a Madonna ia entrar, Mona. Eu falei assim, não. Estão enrolando a gente pra gravar a nossa reação de abrir uma porta e a Madonna tá ali. Mas acho Porque que a ela- gente tava lá. Mas acho que ela a gente tava cansadinha. perto da Madonna. Não posso falar também onde é. Não pode. Eu achei que aquela enrolação com a gente era pra gravar uma porta que abria e a Madonna ia tá lá. Eu acho Você que pensou? eu ia morrer. Você chegou a pensar nisso? Amigo, você não viu na hora, durante a entrevista, que abriram a porta, a gente A parou gente de olhou, prestar né? atenção. Mas você catava que eu olhava pra você? Você tá falando não. daquela entrevista com fundo preto atrás. Isso. É isso que eu tô falando. Que eu olhava pra você, tipo... Gente, isso aqui tá estranho. Só que eu não tava vendo que você tava me olhando, porque eu tava tão tensa que depois eu fui ver, eu tava assim, ó, com os ombros tudo assim. Chegou uma hora que eu relaxei, mas ali foi muito louco. Tinha foi uma muito... coisa que tava meio estranha ali, Foi eu uma sentia. delícia aquela entrevista. Não, foi maravilhoso, mas eu realmente senti que... Bom, não aconteceu, gente. A Madonna não é dessas, né? Mas Se a gente tivesse conhecido a Madonna, a gente já tinha contado pra vocês. a gente conheceu, ela só não pôde dar muita atenção, porque tinha 1,6 milhão de pessoas. Aliás, dado questionável, tá, crianças? Porque eu acho que foi muito mais. O que? A CNN falou 2,5 milhões. Meu Deus, amigo, muita. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu trabalho na parada daqui de São Paulo. E sempre tem contagens que não batem da Os quantidade próprios de dançarinos, público. os bailarinos da Madonna, eles postam que foi 2 milhões. Assim, a gente postou 1,6 milhão porque a gente pegou dados da Rede Globo, a gente pegou de fontes bem sérias, mas assim, pra não dar divergência. Mas eu acredito mas é que que foi esses mais. dados não são da Rede Globo, por exemplo. O que eu sei da aqui polícia, da né? parada é a polícia quem faz. Então, às vezes, você pode... Eu não sei se nesse evento em especial, mas eu sei que, por exemplo, na parada, às vezes é melhor falar que tem menos pessoas, né? Pra um país conservador. Falando em pessoas... Que? Falando em pessoa, agora é o momento. Eu queria... Eu acho que eu já posso começar a falar sobre isso. Eu queria falar o quanto
Eu nunca recebi tanto carinho em toda a minha vida quanto babado no Rio de Janeiro. aquilo, né? Gente, as pessoas... É que assim, o Tico, ele já trabalha, é DJ, tem toda uma história. Ele tá em contato com pessoas o tempo todo. E eu não. Essa é a diferença, né, Cláudia? Eu saio muito. Ele sai muito e eu não. É. E essa foi a primeira vez que eu fui literalmente parada. As pessoas me paravam na rua pra me abraçar, pra tirar foto e falar o quanto eles são gratos pela Madonna Literal, pra eles falarem o quanto eles são gratos por a gente ter o cuidado que a gente tem com a Madonna. Então, tipo, foi de uma realização, foi de um carinho. Gente, quem escuta o nosso podcast, eu queria deixar registrado a cada um de vocês que foi uma das coisas mais lindas que eu vivi. Foram as semanas mais lindas da minha vida. E que bom que eu pude ver o rostinho de cada um de vocês. Eu nunca mais vou esquecer as pessoas que agradeceram, sabe? Eu queria mandar um beijo no coração de cada um de vocês. Foi muito significativo. Eu estava em um estado de transe, assim, gente, que... Não sei, eu acho que nem deu pra perceber, mas se alguém percebeu, eu tava muito aérea porque tava acontecendo muita Tudo coisa. ao mesmo tempo, e eu não conseguia meio que, tipo, me comunicar direito com as pessoas, né? Quando era entrevista, eu vestia uma postura, né, enfim... né, seriedade e tal. Então, quando eu tava fora da entrevista, eu tava muito aérea, gente. E isso acontecia um pouco antes dos ensaios, né? Então, eu tava aérea, mas eu tava muito se você tava feliz. Bem mesmo, né? Gente, nem o Tico acreditava, porque... Eu tava tentando acordar ali, gente, porque eu tava vivendo muito um sonho antes de tudo acontecer. Vocês vão saber o que aconteceu. Mas as entrevistas, ver as pessoas vestidas de Madonna, tá ali em frente ao Copacabana Palace, tava sabendo que a Madonna tá ali. Ver as pessoas... Eu tô falando isso de olho fechado, porque eu tô voltando. Ela tá de olho fechado, ela tá numa brisa Eu tô numa brisa muito grande, mas assim, gente, eu tava aérea, mas eu tava cheia de amor. Então, muito obrigada pelo carinho que eu vi pessoalmente, não só por comentários lá dentro da nossa página. É que como eu tô muito na rua, né, por causa das festas e tal, eu já me acostumei mais com as pessoas me parando pra falar de Madonna Literal. E a Cláudia, ela sai pouco. Bom, na verdade, acho que ninguém nunca vai sair tanto quanto eu, né? Aí você, não tem nem comparação. Eu nunca tô em casa, na verdade. Eu não sei nem como ele está aqui na minha casa hoje. Mas aí, lá no Rio de Janeiro, não teve escapatória, assim, as pessoas todas paravam pra falar com a gente tirou muita foto com vocês, literais, e era muito legal sentir o carinho das pessoas, a vontade que as pessoas tinham de ficar perto da gente, conversar com a gente e tal, porque, de certa forma, a gente representa uma parte da vida delas, né? Uma parte onde elas se apoiam, né? É muito maior do que entretenimento, como a Madonna é, né? Então é maior do que entretenimento. As pessoas buscam apoio no trabalho que a gente faz. E aí, quando olharam a nossa cara lá, queriam estar Gente, eu perto. queria mandar um beijo pra Ilana, que ela me viu, ela começou a chorar. Doida, né? Ela começou a chorar e eu fiquei assim, meu Deus, calma. Então, é um carinho muito grande que eu recebo. Presentes um beijo pra Ilana, ganhou. Um beijo pra Gisele, Cara, um beijo pro Igor. Convites pra gente jantar, que a gente não foi. Ai, gente, várias coisas que não deu, porque, olha, eu falei, deu. não, porque dia 3 a gente vai descansar. Dia 3 a gente tava lá no metrô do Rio de Janeiro gravando com a Bonus Track. Gravando com a Bonus Track, exatamente. Foram os dias mais felizes da minha vida, eu vou falar Foi isso. muito legal o reconhecimento das pessoas com a gente. Foi, gente, e agora... Agora os literais a gente tem mais a cara deles, sabe? Quer dizer, a gente já tem contatos nas festas, mas uma coisa que é engraçada é que sempre pediram pra gente fazer festa no Rio de Janeiro. Então lá a gente fez, né? A gente fez duas, né? A galera fez um esquenta e fez uma after, assim. Não pude estar presente, porque no dia seguinte eu estava na UPA de Copacabana. A Cal passou mal. Teve um pico de pressão. A gente pode falar sobre isso agora já, gente? Pode. Vamos falar sobre o dia do show? Porque... Vamos falar do dia do show. Na verdade, vamos falar das nossas impressões do show. Eu sei que pra você o mais impactante, o mais bonito já foi logo o começo do show, né? Inclusive, se fosse um show de uma música, já tava entregue pra você, né? Só cantar Nothing Really Matters. Sério, porque tipo assim, eu já vou chorar. Ai, vai começar. Eu vou abandonar, hein? Porque assim, gente... Não foge do microfone, gata. Tá, vamos lá. Eu vou tentar, mas eu vou chorar muito, porque a gente chegou... A gente, né, tava na fila do VIP do Itaú. 8 da manhã. A gente chegou na fila... Toda a nossa equipe já. A maior parte da nossa equipe tava lá. E a gente ficou desde as 8 até... Porque a gente se revezava na sombra, gente. Sim. Ficava um pouco no sol, um pouco na sombra. Foi muito sofredor aquilo. Porque tava calor, hein, viado? Tava muito quente, eu tava de bota. Ela tava de bota, até agora eu não sei. Eu falei, desde aqui de São Paulo, eu falei, gente, pra que você vai com essa bota, cara?
Sim, aí a gente chegou 8 da manhã, né? Depois a gente ficou até a hora de abrir os portões, que eram umas 6 horas. Os seguranças chamavam a gente na fila de 01 e 02, eu e a Cláudia. Os seguranças foram os queridos com a gente. Ele foi. Eu não lembro o nome dele, eu queria muito mandar um beijo pra ele, mas enfim. Ele também nem sei não se ele lembra da gente. Mas a gente chegou 8 da manhã e a gente ficou até às 6 da manhã na fila, né? A gente dava uma volta, a gente ia, voltava, a gente ficou até às 6 da tarde. Ficou até às 6 da tarde. E aí depois a gente entrou, né? A gente entrou pelo espaço do Itaú. A gente foi pro camarote do Itaú. Só que aí, quando a gente entrou, aconteceu uma coisa muito maluca. Eu acho que ali começou a acontecer os propósitos, né, do show. E assim, a gente se separou. Eu fui pro banheiro com as minhas amigas. E a gente foi trocar de blusa, né? Porque durante o dia a gente tava com uma blusa da Madonna. A blusa que fez um sucesso do caramba, inclusive. A blusa que virou oficial, A blusa que virou oficial, até o Ricardo Gomes postou. E depois do que a gente tá... Acho que as pessoas estão muito loucas pra saber como que foi, que aconteceu tudo. Como que aconteceu da gente estar lá, né? E assim, a gente se separou. O Tico entrou, os meninos da equipe também. Eu fiquei de um lado e a Cláudia ficou do outro. A gente continuou se falando, assim. Eu tava no banheiro com as meninas e eu recebi a mensagem do Tico. E aí, ele falou, amiga, eu já tô aqui. Na hora que ele falou isso, me deu um frio, me gelei todinha. Porque falaram pra gente que os iam portões segurar mais a gente lá no lounge do Itaú, iam né? abrir às 8 horas da noite. E a gente seguraram. foi tranquila. A partir do momento que a gente entrou, as portas já estavam abertas. A plataforma de acesso ao palco já estava liberada. E a gente não viu. Então a gente foi pro banheiro. Cara, eu entrei e vi. Foi um bafo, assim, porque eu entrei e vi. Falaram realmente pra gente que lá dentro do lounge do Itaú a gente tinha que esperar um pouco pra ter pra abrir o portão que ia levar pro palco. Sim. Só que quando eu entrei, eu vi a porta, eu fui pra lá. E fui pra lá sozinho, porque tava todo mundo comendo, bebendo, tirando foto, porque tava lindo. Tava lindo coisa demais. Mais eu acho que do mundo. isso tirou um pouco o foco da galera. E aí gente, espaço enorme, de verdade, muito chique. Eu fui andando pro palco completamente sozinho. Não tinha ninguém do meu lado. A gente entrou junto, Tico. Eu só falei assim, amigo, eu vou no banheiro e já volto. Quando eu olhei, eu vi a plataforma lá, eu falei, eu vou lá ver a Madonna. Eu fui pra lá completamente sozinho. E a partir desse momento que o Tico foi pra plataforma, ele mandou mensagem, a gente se vestiu, né, certinho, porque a gente tinha camiseta pra ver o show, né, a gente já tinha um uniformezinho. E a gente foi pra plataforma. Quando a gente chegou lá, a gente se perdeu. E eu, em contato com o Tico, ele, amiga, vem pra cá, eu tô aqui um pouco mais pra trás. Mas a minha intuição falava, você não vai sair daí. É que eu tava num lugar que eu queria ver o palco de frente. Era mesmo que eu queria ver o palco de frente. E a Clau ficou um pouco mais de lado. E aí eu falava, vem pra cá. E ela falava, não, mas eu quero ver daqui. Eu sentia. Na verdade, não o que você queria ver dali, né? Não, porque amigo, você sentiu alguma coisa, Eu senti muito, né? eu senti. Eu não sei explicar o que foi. Mas quando eu cheguei lá, gente, tipo, literalmente, a minha intuição falou, você não vai sair de onde você tá. E aí eu começava a ver as pessoas lá em cima, porque tinha o Sound Factory, que é a área mais próxima que tem do palco, e tem a parte de trás, que era onde as pessoas ganharam por seleção de tatuagem, né? Que o Guy entrou em contato através do Twitter. Convidados também. E alguns convidados. A gente viu o Giovanni Bianco, a gente até brincou. Giovanni, me coloca lá em cima. Érica Palomino. Ele até falou, eu adoraria e tudo mais. Ai, Giovanni Bianco, olha, E aí, gente, eu simplesmente estava com a minha amiga, né? Eu abaixei a cabeça e eu comecei a orar, pra falar com o universo. E aí eu falei, Deus, eu sei que ainda não acabou. Eu fico muito, muito emocionada, gente, porque é uma coisa surreal que aconteceu. E aí, depois que eu levantei a cabeça, tipo, um dos nossos seguidores estava do meu lado, assistiu o show do lado dele, um pouquinho do show do Barata, depois do Dipo. E ele falou assim, cara, você não pode ficar triste, porque algo muito bom vai te acontecer hoje. E aí, literalmente, depois que aconteceu isso, um dos seguranças da Madonna, ele desceu. E aí ele começou a olhar as pessoas que estavam ali. E aquilo virou um caos. Tinha muita gente em cima, porque ele viu que eles estavam... E até então tava tranquilo. Tava Tava tranquilo. Literalmente, ele olhou pra mim e eu mostrei uma Madonna literal pra ele. Eu não sei se ele já conhecia de alguma forma, eu não sei, amigo. Só que ele olhou pra mim e eu, literalmente, não conseguia falar. E eu só apontava. E aí tinha uma outra menina do meu lado e ele falou, é você e ela. E ele falou 3 vezes pra mim, você. Só que eu não tava acreditando. E eu, assim, eu olhava pra trás e não tinha outra menina atrás de mim, só do meu lado. E aí, na hora que ele falou pra mim, eu levantei a mão e ele me puxou pelo pulso.
E as pessoas que estavam atrás de mim estavam me puxando de volta. Então tinha gente puxando o meu cabelo, tinha gente puxando o meu pulso, e ele me puxando pra eu passar, e a segurança não tava entendendo que ele queria que eu passasse. E aí ela abriu o portão, eu passei, e aí na hora eu comecei a chorar muito, porque eu falei assim, eu tentei, obviamente, né, falar pra ele levar mais pessoas, mas não dependia de mim, eu não sei, aí ele simplesmente me levou lá pra cima. E eu agradeci muito, muito aquele homem, gente, porque quando eu subi lá e eu vi a plataforma, e eu falei assim, é aqui que eu vou ficar? É aqui que a Madonna vai passar? E aí, tipo, eu agradeci muito ele, eu falei assim, I can't explain my feelings. Eu falei, tipo, não sei nem como meu inglês funcionou lá em cima. E aí eu só falava, muito obrigado, você não sabe o que você tá realizando meu sonho. Por mais que eu já tenha visto a Madonna, não foi tão de perto, assim. Gente, na hora que virou... A gente tava a centímetros da Madonna. Na hora que virou em Nothing Really Matters, cara, pra mim ali, gente, foi a realização de um sonho muito grande. Que ódio, eu falei que não ia chorar. Então, eu sou muito grata, eu não lembro o nome dele. Enfim, ele também não gosta que fala o nome dele. Mas, gente, quando começou o show, eu estava sozinha. Todo mundo... Mas eu tava... Gata, você não tava sozinha, não. É porque você não tinha me encontrado. Sim, ainda... Mas é que você chegou um pouco depois. Mas quando começou ali, eu tava sozinha. E eu não sei explicar a sensação que eu tive. Mas foi a coisa mais perfeita da minha vida. Eu acho que Nothing Really Matters pra mim foi o momento. Porque quando a Bob falou It's a Celebration, e aí começou aquela fumaça e eu vi a coroa da Madonna... Eu fiquei assim, meu Deus, tá acontecendo, eu não acredito. E aí, gente, eu não só sabia chorar. Acho que todo mundo que viu o vídeo viu como eu tava emocionada. Acho que vocês sabem o quanto eu tô emocionada, porque tem muita gente que agora ainda assim não me conhecia, me seguiu no pessoal e sabe o quanto eu fiquei emocionada. Mas, gente, foi... assim, uma realização de um sonho muito grande. A Madonna tava muito perto. Sim, a gente tava a centímetros, amigo. A gente tava sentindo o cheiro da Madonna. Eu juro pra você que deu pra sentir. E é assim, quando ela sorriu, aí eu me acabei de verdade. E, gente, teve um momento que o Tico tava lá, mas eu acho que ele... É que eu me escondi muito. O que você quis fazer? É porque eu queria muito gravar. Porque assim, como a gente tava explicando, quando a gente parou lá na pista do Itaú, eu fiquei num cantinho, a Clau ficou em outro cantinho. E eu falava pra ela vir pra perto de mim, ela não queria. E aí eu fiquei lá e ela ficou lá, e tá tudo bem. Porque assim, a gente já tinha que ser grato. Sim, ali já tava maravilhoso. Ali já tava perfeito. E se não fosse se não fosse o Itaú, a gente não tinha. Né? Exato. Então eu já tava muito grato dali, Sim. Já tava, sabe, era uma coisa de 2 milhões de pessoas. Eu só tinha que agradecer. Se eu fizesse qualquer tipo de reclamação, seria muito escrotão. Sim, amigo, com toda certeza. Então, eu tava de boa, né? Aí eu e a Clau, a gente se falou, eu já sabia que ela tinha subido lá. Eu consegui avisar. Porque rolou... Todo mundo perdeu o sinal do celular. Ninguém conseguia mais falar com ninguém. Eu tentei falar com o Guy. Inclusive, nesse momento, eu tava falando com a bonus track, não consegui responder também, o que pode ter atrapalhado. E também a Globo ficava mandando collab pro nosso perfil neste momento. E a gente não conseguia responder as mensagens, porque tava todo mundo sem sinal. Acho que todo mundo perdeu o sinal ali, né? Acho que todo mundo sabia. Mas comigo, o que aconteceu foi a mesma bênção que aconteceu na MDNA e a mesma bênção que aconteceu na Rebel Horror. O Guy olhou pra minha cara e me reconheceu. Lembrando que nós não subimos juntos, foram pessoas diferentes. Cara, novamente, o Guy olhou pra mim, me reconheceu e me tirou de onde eu tava e veio aqui pra perto. Eu não tinha Isso visto. aconteceu 3 vezes na minha vida. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar nem se eu mereço. Eu não sei. Mas é no mínimo, uma sorte. Amiga, eu não. Literais, desculpa, acho que eu tô enrolando aqui. É que eu realmente não sei explicar o que acontece. Eu fui fotografado na MDNA. E a minha foto esteve lá durante anos no Instagram da Madonna. Isso fez eu ter acesso aos triângulos, os tais Golden Triangles da MDNA. Na Rebel Horror, que eu fui assistir em Barcelona, o Guy me tirou da fila pra eu chegar mais perto do palco. Não tinha uma área selecionada, mas ele me tirou da fila. E agora, lá em Copacabana,
como eu tava grudado na grade e eu tava muito perto de um corredor onde passava muitas pessoas de produção, equipes, inclusive eu vi os empresários do Itaú. Eu até pedi emprego, amiga. Eu falei, não tem nada pra eu fazer no Itaú, eu faço qualquer coisa. Aí o Guy passou, cara, ele olhou pra minha cara e reconheceu. Como ele me deu uma abertura, eu abri o meu celular e mostrei a foto pra ele pra confirmar se era isso mesmo. Pra não imaginar que eu tava maluco, assim, porque... Inclusive, as pessoas que estavam do meu lado falavam assim, cara, por que ele tá falando com você? E aí eu abri a foto no meu celular pra ele ter certeza, né, de que tava falando com a pessoa certa e pra eu não ter certeza de que eu tava pirando com aquilo. E ele me tirou dali e me botou lá dentro do palco. Eu não vi o momento que você chegou. E aí, eu cheguei, a minha ideia de fazer conteúdo veio na hora. Eu falei assim, eu vou gravar, como a gente não subiu junto pra lá, falei, eu vou gravar a reação da Clau quando ela me vê aqui. Só que ela não deixava, porque ela tava maluca, chorando. E lá, nesse lugar do palco que a gente ficou, não era um lugar apertado. Então as pessoas ficavam andando pro lado que a Madonna tava. Sim. Então, tipo, a Madonna tava pra direita, todo mundo corria pra direita. A Madonna pra esquerda, todo mundo corria pra esquerda. Isso também me atrapalhou, porque eu queria que fosse uma reação, tipo, de surpresa. E mas aí, no final foi. Mas aí teve. Porque teve uma hora que ela tava gravando e, gente, ela não me enxergava porque ela tava emocionada. Porque tinha hora que ela virava pra gravar todos os ângulos do palco e passava a câmera na minha cara, assim. E não falava comigo, ela me ignorava, ela tava tão doida que ela estava cega dentro do palco da Madonna. Aí eu falei, bom, então agora eu vou gravar com a mão nela. Aí ela deu uma volta, ela gravou a minha cara. No vídeo dá pra ver. É muito surreal. Ela gravou a minha cara. E aí quando ela ficou de costas, eu bati no ombro dela. Aí sim, ela se tocou que existia um ser humano. Aí ela virou. E a hora que ela me viu, bicha, a cara de choque. Aí ela me abraçou, começou a chorar. Não era nenhuma parte emocionante do show. E aí ninguém tava entendendo que estavam os dois abraçados chorando lá, virado um pro outro. Não tava nem virado pra Madonna. Nesse momento a gente era deu emocionante porque era Express Yourself, amigo. Mas ela já tava cantando. Ela já tava cantando, né? Já. E aí foi isso. Mas eu fiquei lá bem uma meia hora fugindo de você. Por que você fez isso? Cara? Porque eu queria muito gravar, Mona. Eu queria muito gravar. E era uma dificuldade porque você tava cega. Eu tava. Você amiga. tava cega. Eu só tinha olhos pra... Pode procurar seu celular. Teve vídeo, gente, que ela passava o celular na minha cara. Ela não falava comigo. Se você não tivesse me tocado, ela não falava comigo. Você realmente estava em estado de transe, que foi como você falou. Ela Sim. não falava comigo. Cara, teve uma hora que ela tava chorando tanto, e aí uma menina foi lá abraçar ela, porque ela tava dando muito piti de choro, né? Eu tô chorando aqui sem parar. Aí ela chegou pra mim e ela falou assim, você viu, aquela mulher veio até me abraçar, porque eu tava chorando tanto. Era a Érica Palomino. Bicho, eu falei, você tá ligado que quem te abraçou foi a Érica Palomino, né? Ela foi uma querida, gente. Porque Érica, você é um ícone. Espero que você ouça. Nossa, foi... Eu não conseguia ver ninguém. Eu só conseguia olhar pra Madonna ali na minha frente. E eu olhava e, tipo assim... Eu olhava pra ela, olhava pro céu. E eu agradecia. Eu falava, Deus, muito, muito obrigada. Porque era um sonho. Vocês sabem, desde o começo, quanto a gente acreditava. E eu não aceitava a Madonna não vir pro Brasil. Eu não aceitava ela não saber o quanto nós, brasileiros, a gente é apaixonado nela. Então, assim, gente, quando ela entrou e eu senti o cheiro dela, eu falei assim... Senti o cheiro tá dela. acontecendo. E foi muito bom, foi lindo, eu não consigo mais falar. Um beijo. E até semana que vem. Não, gente, calma, eu vou conseguir. Não, foi assim... Eu não sei explicar a sensação, gente. É uma realização muito grande. O que eu sinto, amiga, é que a gente ter essa escolha da produção de colocar a gente mais próximo ali, além de sorte, né? Além disso, também tem um pouco da coroação sobre o bom trabalho que a gente faz. Eu acho que, inclusive não só isso, acho que todo mundo que procurou a gente, de certa forma, procurou a gente porque sabia que a gente fazia um trabalho eficiente dentro desse núcleo. Eu pude ter a oportunidade de mostrar pro segurança da Madonna, né? Eu mostrei pra ele Madonna Literal. E ele falou, uau! Porque na época, uma semana atrás, no dia a gente tava com 136 mil seguidores. Agora passou de 140, tá? E aí... Na hora que eu vi o Aaron, tirei foto com o Aaron também. Na hora que eu falei pro Aaron que eu era do Madonna Literal, nossa, ele ficou muito feliz em me ver. É porque
né, gente, vocês sabem, tem gente da equipe que segue, a gente tem aí toda uma história. O próprio Guy segue. Talvez eu mandei mensagem pra ele, né? E você não acha que, ok, tipo, já rolou essa situação comigo e tal, mas talvez o Madonna Literal tenha me ajudado também nessa questão de fazer ele lembrar. Você pode falar pra ele também? Sim, exato. Eu também falei pra ele do Madonna Literal. Mostrei, a gente tá sempre com os prints pronto. A gente tá sempre com o login pronto, a gente sempre mostra, Sim, assim. gente. Eu também falei pra ele do Madonna Literal. Acredito até que a minha cara na TV Globo, do jeito que tava passando naquela semana, pode ter me ajudado também. Mas, olha, explicações concretas eu não sei dar. Eu sei que, de fato, a gente entrou pelo espaço do Itaú, porque a gente trabalhou pro Itaú. Mas por algum motivo resgataram eu e a Clau pra botar a gente mais perto da Madonna. Gente, não tem explicação. Eu Não vou tentar, tem eu vou explicação. tentar parar de chorar, tá bom, gente? Mas de fato, você não considera que isso tem a ver com Foi, uma amigo, bênção sobre o que a gente faz? Foi uma coisa muito espiritual que aconteceu, tá? Eu orei muito ali, minutos antes. Tico orou pra mãe dele, orou pra estar lá em Amiga, cima. mas você lembra disso? Eu lembro. E eu lembro que eu fiquei tentando, de alguma forma, achar alguém pra tentar falar de você e, enfim, de outros membros também, obviamente. Mas, gente, foi surreal o que aconteceu. Foi surreal. Era pra ter sido assim, era pra eu ter ficado ali em frente, na grade do palco. E eu também, era pra ter E era ficado pra você ali. ter ficado ali, entendeu? Então, tipo, foi tudo traçado desde o começo. E assim, eu fico muito, muito feliz também, porque muitos fãs ficaram tão felizes de ver a gente lá em cima. Nossa, gente, as pessoas Que foi comemoraram lindo. muito com a gente. Foi muito lindo, gente. Eu recebi muita mensagem. Eu não sabia que tinha tanta gente que torcia por nós, sabe? Que bom que o nosso amor pela Madonna, ele transparece dessa forma. E muita gente ficou muito feliz. Falou que se sentiu representado por Achei nós. isso lindo. E eu até falei assim, gente, será que eu posto os vídeos de eu chorando e gritando e cantando? E eles acharam lindo. Porque eles falaram, cara, eu consigo sentir exatamente essa emoção. Muitos já tinham passado por isso na MDNA, na Stick. Mais ainda na MDNA, porque tinha o Golden Triangle, que era como o Sound Factory, que era aquela parte ali, bem perto do bolo, né? Então a gente conseguia ver a Madonna nas performances de Open Your Heart, a gente Everybody, Into the Groove. Gente, A gente conseguia andar lá dentro. a gente conseguia andar. Teve uma hora que ela, em Bad Girl, ela põe a mão, a gente pôde tocar ali nela, sabe? Então, tipo, desculpa, tá muito emocionada ainda, mas é que eu não vou conseguir superar esse dia, não. Eu tô muito, muito feliz. É um choro de alegria, de gratidão. Eu não vou conseguir agradecer essas pessoas que tiveram uma pitadinha de luz ali que fez tudo isso pra acontecer. Todo mundo que torceu pela gente, eu sinto que foram energias positivas. Se não fossem nós não estaríamos lá em cima. Se não fossem os patrocinadores, nós não estaríamos ali. Então, Todos assim, os nossos parceiros de trabalho. todos os nossos parceiros de trabalho. Toda a equipe do Madonna Literal, Sérgio, Wagner, Livian, Gabriel. Todos juntos Rafael, Marcelo, Rodrigo. Até as pessoas que ajudaram a Todos gente, como o ficaram Marcos, muito- que ficou com a gente. O Marcos, a Andresa, um beijo, amiga. Apesar de alguns perrengues, tipo, foi tudo muito bom. Todo mundo ficou muito feliz, sabe? Todo mundo torceu pra nós. Então, eu acredito que energias positivas, elas são verdadeiras. E, assim, acreditar em sonhos, eu antes achava que era uma coisa meio clichê, mas eu nunca imaginei que eu poderia falar essa frase. Tipo assim, acreditem no sonho de vocês, porque com dedicação, com amor e fé, gente, acontece. Eu falo assim, parece que eu nunca tinha visto a Madonna, mas mais uma vez, eu já tinha ido ver a Madonna. Eu vi a Madonna na Chic, eu vi a Madonna em 2 shows que ela fez em São Paulo, da MDNA, mas nada chega perto do que aconteceu agora, né? que aconteceu agora. Eu também, mesmo com experiências que também já tinham me deixado super próximo da Madonna, o que aconteceu agora são todos os significados desde quando ela realmente ficou doentinha, assim. Tudo nesse período, nessa era, que a gente realmente pode chamar de era, teve um significado muito mais profundo, assim. Todo, Acho sim. que, quero... Nossa, eu quero deixar muito claro o quanto eu tô feliz em ver a Madonna agora, com 65 anos, ainda estar no auge. Tudo está auge? girando em torno dela. Gente, só se fala dela. Qualquer tweet que você fale um A, ele viraliza. TikTok viraliza. Vários fãs novinhos chegando. Pessoas novas conhecendo a Madonna. Adolescentes conhecendo a Madonna. O impacto na política desse... Ai, Mona, A religião, tanta coisa. religião, política,
sabe, a Madonna, ela é muito grande, nunca vai existir alguém igual ela. Muito grande. E o que ela fez aqui, ela escolheu o Brasil pra fazer essa história, tipo, depois a gente ter esperado tanto. Isso me dá uma gratidão tão grande, tô esquecendo até as palavras, tão grande, e ela conseguiu sentir todo esse amor, que eu tanto tava preocupada. A gente sempre comenta aqui, também comentou em várias entrevistas que a carreira da Madonna é muito maior do que entretenimento, né? Tem muita mensagem embutida, tem uma luta social muito grande. O que falar da performance de Love to Tell, gente? E pro Brasil, tudo serviu muito. Aquelas mensagens, né? Live to Tell. Temos que falar da Pablo e a Anitta, que venceram muito. As meninas trans, sim, a escola de samba que pôde estar escola de presente. samba, A Madonna cara, presenteou os membros da escola com tênis, muito Pablo Vittar é uma bicha do interior do Maranhão. A Pablo Vittar é uma bicha do interior do Maranhão. Ela tava ali segurando a Madonna no colo, gata. Ajudou a Madonna a vestir a camiseta. Isso é muita coisa. Esse show, ele representou muita coisa. Ele mudou muitas vidas. Eu não sou mais a mesma. Eu não vou ser mais a mesma. Realmente deixou um impacto, né? Nas pessoas. Deixou, e assim, deixou uma depressão. Você tá na bad pós-show? Ainda? Nossa, amigo, não sou só eu. Você já assistiu o show depois? Eu ainda não consegui. Eu não consegui assistir. Porque eu acredito que eu vou precisar de uns 30 dias aí. Mas eu queria saber se a gente aparece. Muita gente tá tentando procurar. Eu queria saber se a gente aparece. Eu acredito que eu não apareço porque eu sou pequena, né? Tem esse detalhe. Eu sou pequenininha, eu acho que eu posso aparecer a pulseirinha da Soul Factory do Itaú. Ou pode aparecer os meus gritos na hora que eu fiquei chorando que eu vi você, eu não sei de algum... Porque literalmente o câmera que estava lá com a gente, ele ficava focando nela. Os câmeras que estavam lá mais abaixo, eles focavam os fãs e o plano todo. Mas os fãs, pelo menos o que eu já vi de print aí, porque eu realmente ainda não vi o registro. Eu também não. Da galera que tava nas grades ali, do espaço do Itaú, do espaço da Heineken e tal, aquela do meio e tal. Ali onde a gente tava, eu não vi ainda. É que eu eu não parei pra ver o show, eu quero ver com muita calma. Então, é isso, eu quero ver com muita calma. Eu tô tendo contato o tempo inteiro com o show, até porque, né, uma dona literal. Eu sou uma dona literal, né? Uma coisa que eu queria falar, talvez algumas pessoas, elas devem ter sentido um pouco órfã de conteúdo, porque a gente... mas não tinha como, gente. A gente precisava É que assim, a gente quis viver esse momento. A gente fez umas lives nos ensaios que eu pude, mas a gente quis viver o momento como fã, de verdade. Então a gente pegou um delay de algumas informações, a gente perdeu o timing de outras. Não, mas amiga, você tá falando do período do show. Do período do show a gente queria viver um pouco mais durante offline. O show. Sim. Depois e que a gente agora, terminou. depois a gente também tá levando um tempo pra se recuperar, assim. Se recuperar, né? Mas eu acho muito fofinho que eles entendem o tempo inteiro. Eu consegui fazer alguns memes expressando como eu tô e eu fico chocada. 10 Mas mil a gente fez pessoas. uma live lá no Rio de Janeiro. A gente fez. É que a gente não deixou arquivada, né? Mas a gente fez uma live no Rio de Janeiro de perguntas, assim. Eu tava totalmente transtornada ali. Na verdade, ainda bem que a gente não salvou, porque a gente tava muito nervoso. A gente fazia menos de 24 horas que eu tinha. Eu montei até uma luz lá pra gente gravar e aí o Marcos chegou, perguntou se a gente tava lendo carta de tarô. Cartas de tarô. Gente, foram os dias mais especiais da minha vida. Ver as pessoas, ver o quanto os fãs estavam ali fervorosos. E o quanto a gente compartilhou o mesmo amor, assim, ver as pessoas, a Fini da Madonna, a bala da Madonna, a água da Madonna. Tudo a gente da brincava Madonna. com os... Cara, o Rio de Janeiro respirando Madonna. O Rio de Janeiro se vestiu da Madonna e não eu... tinha outro assunto. Não tinha. Todas as pessoas, assim, não tipo, tinha. quem ia curtir o show e quem não ia curtir o show. As pessoas na época que ainda não... Eu falo na época, mas eu quero dizer, no dia que ainda era só ensaio... Que parece que realmente faz muito tempo, parece, né? A avenida ela não tava sendo fechada, então os caras paravam o carro pra filmar e filmava a gente. E a gente xingava eles, porque às vezes a gente queria ver e eles ficavam na frente com as peruas. Tudo era Madonna ali, gente. Eu nunca respirei. E eu fiquei feliz porque na época da Girly eu ainda não tinha nascido. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Sim. O Brasil parou. O impacto da Celebration Tour foi muito maior do que o da Stick and Switch e da MDNA. Com certeza. Ele tá pau a pau ali com a Girly. Sim. Porque, gente, as repórteres estavam lá acompanhando tudo com a gente. Foi muito doido, foi incrível. Foi intenso. Foi intenso. Pela primeira vez, eu falo pra todo mundo, eu vi o que é viver a vida. Por isso que eu te falo, o que me transformou, a Madonna me transformou mais uma vez. Pra mim foram uns 20 dias que a gente ficou lá, gente. Porque de tanta coisa que aconteceu. E a gente tava assim, louco. A gente acompanhou o pouso do voo da Madonna.
30 pés, Cara, 300 pés. A Madonna também viveu essa intensidade. Também saiu daqui com essa satisfação. Ela porque deu ela tchau. deu tchau. Ela deu tchau, Cara, mandou isso é um uma beijo. raridade. Ela sair do carro, dar um tchauzinho ali no carro, na Gente, a saída gente do tava hotel. muito perto do Copacabana Palace. A gente não tava lá porque eu tava devastada. Eu tinha O que a acabado. gente tava fazendo naquela hora? Eu tava me recuperando, porque no dia seguinte, resumindo. A gente tinha jantado perto nessa hora. E a gente foi pra casa. E a gente foi pra casa. Por É. quê, gente? Eu tive um mix de emoção. Quem me segue sabe. Que foi pro Cristo. No dia seguinte, eu acabei tendo um mix de Passando mal. emoção. Eu passei mal. É. Eu tive que ir na UPA de Copacabana tomar soro na veia, porque eu tive pico de pressão, eu só chorava. Gente, acho que é normal, né? Ver a Normal. Madonna poucos centímetros. Poucos, Normal. sabe? E então eu tive um mix muito grande. Eu tô bem, tá, gente? Eu tô só chorando de felicidade, mas eu tive um mix de emoção. Não, mas então ela ficou nervosa, gente. eu fiquei nervosa. Ela ficou nervosa. E assim, eu não comi nada. Eu só bebi água e eu não comi. Eu tava desde as 8 da manhã. Mas eu quero deixar claro aqui a minha tentativa, tá? Porque eu só não soquei comida pra não ser processado. Porque eu fiz tudo pra essa gata... A gente tava hospedado junto, obviamente. A gente não se desgrudou. E eu comprei das melhores coisas do mundo pra gente comer. Ela recusou tudo, tá? Ela foi a chatona. Eu não conseguia comer, Ela não conseguia. gente. Eu tava muito emocionada, assim, muito realizada. Eu nunca imaginei que fosse ver a Madonna tão perto. E, assim, senti tudo aquilo que eu senti numa noite só. E o show, pra mim, não passou rápido. O show demorou pra mim, porque eu conseguia viver cada momento. Eu consegui realizar um pouco do sonho de estar na Reinvention Tour, na parte do ritual, segundo os conservadores, né? Do ritual satânico. Do ritual satânico, eu estava lá. Eu vi o capeta mesmo ali. Estávamos lá, eu fui. E assim, foi um mix de emoção muito grande. Então eu acabei tendo um pico de pressão. Um dos nossos amigos, o Sérgio, esteve comigo na UPA o tempo inteiro. Me chamaram lá pra pediatria, errado. Contei, né? Bicho, é Foi porque tudo ela tem errado. meio metro, né, gente? Foi tudo errado. Eu falei, moça, eu não tenho que estar aqui na pediatria. Mas assim, as enfermeiras foram umas queridas, cuidaram de mim. O Sérgio cuidou de mim. As Chico fotos cuidou. são muito engraçadas. Chico cuidou de mim, sabe? Então, óbvio, gente, eu já sabia que eu ia passar mal. Então, mas aí isso foi no domingo. Aí na Isso, segunda-feira aí a gente foi pro Cristo Chorei de novo. pra agradecer, que a gente tinha realmente muita coisa pra agradecer. Foi muito significativo. Muito. Foi lindo. Nossa, Mona, muito. Pra minha vida, você não faz ideia. Eu não sei Foi se eu vou lindo. conseguir explicar. Não, a gente não vai superar Porque isso. ali, tipo, eu tenho... Ai, caralho. Tem, assim, tudo que a gente viveu, como eu falei, foi uma realização do sonho e o maior trabalho da nossa vida, com toda certeza. E a minha história nos últimos meses não foi fácil. Então, quando eu fui levado pra um momento muito bom como aquele, na minha cabeça, a impressão que eu tinha é que eu tinha tomado umas pancadas da vida que não foram fáceis de lidar, mas que eu devia ter paciência com aquela situação, porque eu ia colher alguma coisa boa depois. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu passei realmente por um período muito... Já dividi algumas coisas aqui, falo muito pouco. Eu sou muito quieto, tá? Sei que tem muita gente falando aí por aí que eu sou quieto Eu demais. fico revoltada com eu isso. sou muito quieto mesmo. Mas eu passei por coisas na minha vida, um pouco eu dividi aqui, que não foram fáceis de se viver. Mas eu mantive os meus pés no chão e uma certeza de que eu ia ser abençoado de alguma forma. Eu falava muito Eu isso pra fui. você, que lá na frente você ia entender. E eu fui. Foi isso. Sim. Eu confiei no tempo, confiei em Deus, confiei nos deuses, confiei nos orixás, confiei no ativismo da Madonna. Eu entreguei a minha vida pra que ela trouxesse pra mim o que fosse de melhor. E veio. E veio e ela é a coisa mais linda do mundo. Ela é muito pequena, amigo. Eu tô muito feliz. Acho que a gente pode parar por aqui, Pode. tá? Olha só, literais, esse episódio aqui é só a abertura dos trabalhos, tá? Estamos começando uma série especial pra falar sobre a Celebration em Copacabana. Você tá vendo que parece que eu tô falando com uma câmera? Ele tá apontando. Gente, a apontando gente pra uma colocou foto da a Madonna Madonna aqui com a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, a Madonna assim, segurando. deixa eu só completar, porque senão eles podem problematizar. A Madonna é muito pequena de Muito. tamanho, mas ela é imensa, tá? Ela é enorme. É, enorme. Não tem ninguém mais grandona.
E assim, ai, gente, Mais obrigada. lindona, acho que nem Obrigada. existe. Não existe. Ó, a gente vai voltar com mais episódios falando sobre a nossa experiência em Copacabana. Na verdade, assim, eu tô com 2 ideias. Escrevam pra gente, literais, se vocês querem isso ou não. Uma delas, eu não vou abrir mão, que a gente vai analisar as críticas e o hate que a Madonna seguiu pra dar a nossa resposta defendendo. Aí eu não vou estar chorando. Aí a gente vai estar Aí eu vou hablar pra caramba. Bravona. Mas eu acho que é legal também a gente abrir uma caixinha de perguntas para as pessoas perguntarem Eles sobre... tão louco pra isso. Eu É vou fazer. interessante, né? Vamos. Então aí, já tem 2 episódios, sabe, sobre a Celebration Tour em Copacabana. Talvez tenha aí também participações da nossa equipe. Vamos aguardar. Sim. Por enquanto, é isso que a gente tem pra dizer pra vocês. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. Muito obrigada pelos mais de 140 mil fãs que estamos no Instagram. Continuem nos acompanhando. Um beijo para toda a equipe do Madonna Literal. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelo carinho. Tico, amigo, muito obrigada por cuidar de mim e me aguentar chorando 24 horas por dia. Eu também quero agradecer bastante a todo mundo que acreditou na gente, a todo mundo que concordou com a nossa participação, nos convidou para viver essa experiência Obrigada incrível. por tudo, galera. Literais, obrigado por todo o apoio. Sem vocês não teria acontecido nada disso. E um beijo. Até semana que vem. Tchau. Nossa, amigo. Oh my God. Beauty's where you find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen.